O tarifaço de Donald Trump contra o Brasil deixou de ser ameaça. Depois de uma extensa negociação, a Casa Branca confirmou uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros comercializados nos Estados Unidos. A medida entra em vigor no dia 22 de julho e atinge a maior parte dos produtos brasileiros vendidos ao país. Quase 3 mil itens vão ser sobretaxados, o que pode representar uma perda de mais de 11 bilhões de dólares na balança comercial brasileira. O governo Trump diz que as políticas brasileiras prejudicam as empresas dos Estados Unidos e colocou na conta o Pix, o etanol, a corrupção e até o desmatamento. Café, carne, suco de laranja, energia e aeronaves foram poupados. O governo Lula rejeitou as acusações e anunciou que deve praticar a reciprocidade, ou seja, também sobretaxar os produtos dos Estados Unidos no Brasil. O presidente também acusou a família Bolsonaro de colaborar com o tarifaço, como forma de tentar desestabilizar a economia brasileira. O secretário de Estado, Marco Rubio, por sua vez, culpou o presidente Lula pelo fracasso das negociações. No centro da crise estão empregos, indústria, soberania e a eleição de 2026. Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast da Notícia, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, nós vamos analisar, avaliar uma notícia importante do momento. E hoje eu já vou te fazer uma pergunta para você votar na nossa enquete lá no papolegal.app, a nossa rede social aqui do ICL. Eu te pergunto, o Brasil deve responder ao tarifaço do Donald Trump? Sim, com reciprocidade sobre os produtos, ou não, negociar é a melhor saída. Para nos ajudar a entender essa história, escolher também o nosso voto na enquete aí no Papo Legal, eu convidei a nossa economista, apresentadora, historiadora, ela faz tudo aqui no ICL, Débora Maganha, a nossa entrevistada de hoje. Bem-vinda, amiga. Obrigada, bom dia para todos que estão nos assistindo, bom dia, Gabi, vamos em frente, vamos enfrentar esse tarifaço aqui. Vamos enfrentar esse tarifaço, Débora. Aliás, eu acho que antes da gente começar o aspecto político, eu vou te repassar a pergunta da nossa enquete. O caminho é a reciprocidade nesse momento ou ainda tem espaço para negociar? Eu sempre acho, na minha opinião pessoal, que a negociação seria o melhor caminho. O grande problema é que tipo de negociação. Porque Donald Trump não parece aberto à negociação. Donald Trump quer impor as suas vontades, os seus termos e suas condições. A gente precisa lembrar quem é o negociador, né? Exatamente. Quem está do outro lado da mesa? A gente tem Donald Trump que não é muito dado a negociações. O que ele quer é impor realmente as vontades dos Estados Unidos segundo a sua ótica de país e de governo. E normalmente isso é uma imposição unilateral de cima para baixo. Então, que espaço a gente vai ter para negociar nesse cenário? E quais também vão ser as retaliações dos Estados Unidos caso a gente use a reciprocidade? Então, isso tem que ser medido, mas abaixar a cabeça também não é opção nessa história. Muito bom. Eu vou até recorrer a uma fala do Jamil Chad no N1, que foi muito boa. Ele chamando atenção para como tudo isso foi construído para ter um impacto político. Portanto, essa é a primeira intervenção dos Estados Unidos nas nossas eleições de 2026. A fala dele acho que foi muito certeira nessa análise, né? Isso porque, para a gente pegar aqui, o secretário de Estado do Donald Trump, o Marco Rubio, apesar de não ser ele que está nessa negociação das tarifas, né? Logo depois do anúncio da taxação dos 25%, o Marco Rubio vai para as redes sociais quase que imediatamente dizer que a culpa é do governo Lula. Parece um recado quase para o aliado dele, bolsonarista, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, que foi pedir socorro, que fez uma carta, que foi para uma audiência para pedir socorro nesse momento em que ele é candidato a esse posto no nosso país, né? Exatamente. É um uso
das relações. Não é a primeira vez que os Estados Unidos usam as relações comerciais para impor justamente essas vontades, impor as suas condições de governo, então impor o que é interesse dos Estados Unidos, das empresas dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, porque a leitura que a gente tem hoje de Estados Unidos é o que o governo ali vê, né, de possibilidade. Então não que seja uma visão homogênea, mas aqui a gente precisa entender que quem está no poder é Donald Trump. E que aqui prevalece a ótica dele sobre como se deve governar. E não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, todo o tarifaço anterior também tinha raízes políticas, tinha outras questões em jogada, então a gente poderia listar uma série delas que volta agora, inclusive. Volta as Big Techs, volta o PIX, tudo isso já tinha aparecido no tarifaço anterior. Os BRICS também foram alvo no tarifaço anterior, então tem uma série de raízes políticas. O que eu vejo agora é que a gente se aproxima de um período eleitoral e isso amplifica. Então você tem, por um lado, o Flávio Bolsonaro mandando carta pedindo, pelo amor de Deus, para que não se instaure o tarifaço agora, porque isso poderia prejudicá-lo na corrida eleitoral e favorecer o governo Lula. E aí você tem, por outro lado, também o Marco Rubio respondendo que isso faz parte, né, tentando colar essa imagem de que faz parte de uma inabilidade ali do governo Lula em negociar. Então, eles estão tentando colar o tarifaço, descolar do tariflável e colar no governo Lula. Não acho que vão conseguir, porque não é uma falta de habilidade do governo em negociar. Inclusive, vários aspectos já foram negociados e respondidos, inclusive naquela reunião que teve no passado, no governo brasileiro com os Estados Unidos, várias questões já foram colocadas na mesa ali, mas eles descartaram qualquer diálogo que foi travado a partir dali, qualquer trabalho conjunto que foi travado a partir dali. Então você vê uma tentativa de colar o tarifaço no governo Lula e não abrir mão dessa tarifa imposta aos produtos brasileiros, que também tem muitas exceções, tem mais exceção do que regra ali. Mas ainda assim vai impactar muitos setores aqui e a opinião pública também vai ficar impactada. Agora a gente precisa entender, né, quem que foi lá negociar, quem que comemorou e acabou deixando de lado e deixando para trás todos esses setores. Então quem foi lá comemorar, quem inclusive comemorou Lei Magnitsky, quem comemorou sanções tarifárias ao Brasil, barreiras comerciais, tudo isso foi Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. A gente vê que tem ali toda essa comemoração e ninguém pensou nos setores, na economia, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E agora vão tentar colar isso no governo atual. É muita cara de pau também. Vamos acompanhar, mas você falou da opinião pública, eu quero aproveitar essa sua fala para trazer aqui uma pesquisa Quest divulgada agora, mostrando que a maioria dos brasileiros atribui ao Flávio Bolsonaro a responsabilidade pelas tarifas. Então a pergunta é a seguinte da pesquisa: Lula acusa Flávio Bolsonaro de ter pedido o tarifaço contra o Brasil. Flávio nega e diz que pediu a Trump para não taxar o país. Com quem você concorda mais? Lula, 51%. Isso cresceu, porque antes a gente tinha 47% dos entrevistados em junho concordando com essa afirmação. E, aqui no caso do Flávio Bolsonaro, 30%. Antes eram 35%. Então, a percepção das pessoas também mudou. Você acredita que esse uso das relações comerciais como chantagem, que fica muito evidente pela política do Donald Trump de uma maneira geral, mas nesse caso especificamente tendo como alvo o nosso país, é um fenômeno que começou com o governo dele? Como é que o Donald Trump agravou talvez esse cenário? Talvez não tenha começado com ele, mas se criou uma nova ordem de alguma maneira, né? Com certeza. Por mais que as relações comerciais elas sempre vão ter algum aspecto político por trás, ele leva isso a outro patamar. Ele coloca em outra perspectiva, quase que usando mesmo relações comerciais para impor outras vontades para além do comercial. Inclusive negociações que não têm nada a ver com o comércio. Porque se a gente for ver, os Estados Unidos são superavitários em relação a gente. Nos últimos 15 anos teve superávit de balança comercial em relação ao Brasil. Então, que relações desiguais são essas que justificam qualquer tarifa? Não justifica. E aí você começa a ver que existem outros aspectos de pano de fundo ali
que são, né, o comércio é usado como forma de pressão, claro, mas tem vários aspectos na jogada, como se a gente pega 7 razões ali, a gente já começa a ver várias delas, né? Os aspectos estão lá, eles nem precisaram esconder dessa vez como esconderam da primeira. Quando esconderam na Lei Magnitsky, quando esconderam no primeiro tarifaço, que o Brasil teve também uma tarifa mais alta, as questões estão postas ali, né? Tem Big Tech, tem PIX, tem inclusive pressão para que a gente ceda em relação a terras raras. E o que Donald Trump está querendo com isso? Que o Brasil abaixe a cabeça e ceda às suas vontades. Então ele está levando esse uso político para outro patamar, para impor as vontades dos Estados Unidos, os interesses dos Estados Unidos a outros países. E que os países abaixem a cabeça, digam amém. E mesmo dizendo amém, ainda assim ele tarifou muitos países que abaixaram a cabeça para ele no último tarifaço. Então nem isso foi suficiente. Posicionamento ideológico não foi suficiente, abaixar a cabeça não foi suficiente. Vai para além disso, precisa servir aos interesses dos Estados Unidos de uma forma muito ampla e não há ali ideologia, perpassa isso. Os interesses dos Estados Unidos estão acima até de um alinhamento ideológico. E isso fica cada vez mais evidente com o Donald Trump na presidência e cada vez mais evidente durante também o seu governo. Débora, aqui só para também deixar claro que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele fez uma declaração nessa quinta-feira sobre essa decisão também, dizendo que tem motivação política, diz que são inaceitáveis e ofensivas as declarações do Marco Rubio e que o presidente Lula buscou diálogo desde o início da crise, mas enfrentou exigências consideradas desmedidas durante todas essas negociações. Agora, entrando aqui nos aspectos econômicos, para tentar entender esse cenário, né? A lista de isenções dos Estados Unidos inclui petróleo, minérios, carne bovina. As taxas, né? Que podem chegar até 35% com taxas residuais, mas a gente está falando aqui de 25% e eu não estou nem contando as tarifas já impostas contra o Brasil anteriormente para somar tudo. Estou falando dessas de 25%, mas atingem em cheio setor de calçados, maquinário, vestuário. Você vê, como é que você enxerga essa medida de Washington também, né? Porque tem um setor específico aí. É para impedir que o Brasil se reindustrialize, nos colocar nesse lugar talvez de uma grande fazenda, né? Que fornece os insumos básicos para eles? O Brasil ele já tem uma série de dificuldades para a reindustrialização. A gente tem uma série de entraves já domésticos a isso. Eu acredito que esse posicionamento dos Estados Unidos seja só para tentar deixar a gente nesse lugar por mais tempo e quase que colocando também o Brasil como fornecedor de commodity. Porque é assim que eles veem a América Latina, é assim que eles veem os outros países, como se fossem grandes fornecedores de matéria-prima ou de mão de obra barata para suas empresas que colocam as suas fábricas em outros países. Então, o que eu vejo é que os Estados Unidos estão tentando manter esses papéis dos países, o papel ali econômico do país e tentar tirar vantagem disso. Porque eles isentaram os produtos que interessam a eles ali mais diretamente, principalmente em questões inflacionárias. Então, ficou de fora, por exemplo, o café e o café solúvel. São dois itens que eles importam muito e nós somos um dos únicos fornecedores. Verdade. Ficou de fora carne bovina e de frango, mesma coisa. Eles não teriam outros exportadores que tenham capacidade de volume de exportação para os Estados Unidos, como tem o Brasil. Ficou de fora as aeronaves. Então, o que interessa a eles? E o que interessa também para controlar a inflação que chega no prato do estadunidense, eles isentaram. Mas, ao mesmo tempo, colocaram alguns setores manufatureiros que também exportam para lá, nessa situação que vai agravar, inclusive, a situação econômica desses setores, o planejamento do setor. Como é que fica agora o setor de calçados exportador para os Estados Unidos diante de uma tarifa que pode deixar ele não competitivo? Então, aqui a gente começa a ver esse desenho e essa tentativa de manutenção do papel de fornecedor de commodities. E, assim, commodity aqui no sentido literal da coisa, de exportador de matéria-prima. Porque o ideal, né, é que a gente fique para os Estados Unidos, claro, não para a gente, exportando
café para importar bens manufaturados. A balança fica muito desigual. Quanto de café você precisa exportar para importar um bem manufaturado? Na economia a gente tem aquele jargão de exportar café para importar o Nescafé industrializado. Quanto de café a gente não precisa exportar para importar o Nescafé industrializado? Essa conta fica desigual. A gente precisa exportar cada vez mais e cada vez mais para conseguir equilibrar, e não equilibra, a balança comercial e a relação de comércio. Então, mantém a gente nesse papel e dificulta, sim, de certa forma, setores ainda mais especificamente os setores afetados ali pelo tarifaço, que é quase assim, os Estados Unidos falando que não tem interesse, talvez conseguisse mais facilmente outro fornecedor, outro país fornecedor, coisa que ele não consegue no café ou nas carnes, por exemplo. Basta ver o que causou o tarifaço anterior no setor de alimentos e bebidas nos Estados Unidos, que começaram a pressionar Donald Trump reiteradamente para que ele tirasse a tarifa do Brasil, porque estava impraticável. A carne deixou de chegar às pessoas, o café sumiu. Então, você começa a ter também essa defesa do interesse dos Estados Unidos até na isenção. Isso é impressionante. Agora, eu quero trazer um outro aspecto também que está sendo muito comentado, que é lógico, do PIX, né? Porque os Estados Unidos, eles alegam, eles justificam também o tarifaço, dizendo que o PIX é injusto, é discriminatório, por limitar as tarifas de operadoras de cartão estadunidenses, né? Então, o nosso governo, o governo Lula, ele rebate dizendo que o PIX, na verdade, é uma infraestrutura pública. E eu aproveito para te perguntar se a gente pode afirmar que o tarifaço dentre outras coisas, né? São muitos aspectos, tem uma lista que os Estados Unidos apontam para justificar esse tarifaço, mas uma sanção ao Brasil por ter criado um sistema que, na verdade, retirou lucros bilionários de bancos, de bandeira de cartão, de crédito estadunidenses. Dá para dizer que é isso? Essa, na verdade, é a preocupação? Não é injusto, não é discriminatório. Na verdade, o fim é o lucro. Exatamente. É o lucro e a proteção do setor do meio de pagamento dos Estados Unidos. Isso. Não só das bandeiras de cartão, mas das big techs que tentaram emplacar mais de uma vez meio de pagamento, se tornar algum tipo de instituição de pagamento ali por meio do WhatsApp, e não colou. Porque a gente tem o Pix, que é bom, funciona, hoje as pessoas confiam, porque para você usar um meio de pagamento, você precisa confiar naquele meio de pagamento. E o Pix no começo ainda tinha aquela desconfiança, você podia cadastrar qualquer chave, e foi evoluindo, e hoje ele ganhou a confiança dos brasileiros, e é um meio de pagamento muito usado aqui no Brasil. E isso começa a incomodar. Começa a incomodar bandeira de cartão, começa a incomodar porque se torna uma barreira de entrada no Brasil para outras instituições de pagamento fazerem o mesmo. E não é desleal, né? Porque eles falam que é uma concorrência desleal. Porque gerou uma barreira à entrada e todas as outras barreiras à entrada que a gente não enfrenta também nos outros países. Então, assim, é um produto nacional, é um produto que não tem um custo alto para quem vai usar, é confiável, é seguro, é muito rápido, a transação é muito rápida, diminui custos operacionais. Então, assim, ele tem tudo realmente para dar certo. E deu. E aí, quando se torna uma barreira à entrada de uma big tech que quer explorar esse meio de pagamento aqui, ou de uma bandeira de cartão que começa a ser menos utilizada, isso começa a incomodar e se torna um problema a ponto de virar um argumento para uma sanção e para uma tarifa comercial. Para mim isso é risível, e falar dessa forma do Pix só mostra que realmente as bandeiras de cartão, as big techs estão incomodadas com a situação porque diminuiu o lucro, e o mercado brasileiro, ele é muito valioso. As pessoas esquecem que a gente tem um país com uma extensão territorial enorme, com uma população enorme, que é um mercado consumidor muito importante. E todo mundo quer vir aqui tirar uma casquinha, colocando, por exemplo, sendo a única bandeira ou pouquíssimas bandeiras ali. Quantas bandeiras de cartão a gente não tem aqui no Brasil? Se a gente for pensar, tem outras, mas as predominantes são Visa e Mastercard. A partir do momento que as pessoas deixam de usar, por exemplo, essas bandeiras, elas vão sentir que elas estão perdendo o mercado consumidor no Brasil e vão tentar manter seu lucro. E aí, Donald Trump intervém dessa forma, mais uma vez, para defender os próprios interesses.
seus apoiadores de campanha, porque as Big Techs foram apoiadoras de campanha de Donald Trump, e o interesse das empresas dos Estados Unidos, ainda que isso piore a vida do brasileiro, porque aí ele está pouco se lixando para o consumidor brasileiro se vai pagar mais taxa ou não. O que ele quer é que o lucro seja remetido para lá. É muito bom, você citou as Big Techs quando você estava falando de meio de pagamento dos Estados Unidos, e isso é muito importante. Tanto que o relatório do STR, eles citam, né, decisões aqui do nosso Supremo Tribunal Federal, do nosso Tribunal Superior, e a regulação das plataformas como motivos para a sanção também. E aí fica muito claro que está relacionado às Big Techs, né? Até que ponto o comércio internacional não está sendo usado como uma espécie de chantagem também para forçar o Brasil a abdicar, de certa maneira, da sua soberania não só jurídica, mas digital. Porque estamos falando aqui de permitir que as Big Techs e oligarcas digitais operem, né, acima da lei. Operem livremente. Essa é a questão. Eles querem operar acima da lei livremente, fazendo o que eles quiserem, bem quiserem, e não cumprindo as leis brasileiras de retirada de conteúdo, por exemplo, o que é um absurdo. Isso não deveria nem ser uma questão, mas passou a ser. Justamente porque as Big Techs também foram já falei, né, mas foram apoiadoras de Donald Trump, e agora elas estão cobrando também essa parte delas, né? Então, olha, eu apoiei a sua campanha e agora eu quero também ali um respaldo. E isso ficou evidente já no primeiro tarifaço, quando eles falaram da ditadura da toga, do Jair Bolsonaro, tudo aquilo, da própria Lei Magnitsky, tudo aquilo, né, foi um pretexto. Ainda tentaram fazer um teatro, usaram o Bolsonaro de fantoche, tentaram armar uma situação ali para falar que esse era o motivo. Mas aquilo não passava de um pretexto que não segurava em pé. Quando a gente começa a olhar o background, ali já estavam aparecendo as Big Techs, que já estavam cobrando esse posicionamento em relação ao Brasil. Então elas têm muita influência nessa relação. E aí a gente entra nesse ponto. Estão usando relações comerciais para favorecer outros interesses que não são comerciais, porque se fossem, bastava ver a balança comercial, e para defender interesses, por exemplo, de Big Techs que querem operar numa terra sem lei. Mas a terra tem lei e eles precisam respeitar. E até o Brasil anunciou também de que maneira vai responder a isso. Lei da reciprocidade, que era algo que já se cogitava há bastante tempo, mas estava sendo resolvido com negociação. O presidente Lula chegou aí para os Estados Unidos, fez reunião com o Trump, muita conversa, também o nosso Itamaraty atuando, mas anunciou que vai acionar a lei da reciprocidade e também a Organização Mundial do Comércio. Só que o histórico dos Estados Unidos, o histórico recente, é de um governo que ignora regras multilaterais, né? Então, qual é o peso real dessas medidas, Débora? O Brasil tem músculo, vamos dizer assim, para reagir? Tem músculo até para entrar numa guerra comercial eventualmente? Ou essa não é a intenção do Brasil? Porque o Itamaraty, o histórico, já que falamos de histórico também, é de conciliação, é de negociar. Eu acho que vai mais para negociação e vão ainda tentar estressar um pouco mais essa conciliação. Por mais que tenha ali a lei da reciprocidade, ela foi aprovada com unanimidade e ela está ali para ser usada. A Organização Mundial do Comércio também. Mas Donald Trump, como você mesmo falou, passa por cima de todos esses organismos mundiais, globais. O que ele está interessado mesmo é impor as suas vontades de forma unilateral e desigual. E ele passa por cima de qualquer organização, órgão internacional ou qualquer legislação do outro país, inclusive tentando, quando pode, interferir extraterritorialmente em outros países. Ele está, aqui no português, pouco se lixando para tudo isso, ele quer passar por cima e impor a sua vontade. Então eu vejo esse acionamento, esse possível acionamento, como uma medida de mostrar, estamos atuando para tentar renegociar, voltar para a negociação. Mas se não der efeito, não surtir efeito, talvez algumas retaliações ali aconteçam, também no âmbito comercial. Mas eu vejo essa tentativa de usar ou até acionar esses órgãos para forçar essa negociação. Eu não acho que ainda a gente vai para o tudo ou nada. E não acredito que a gente tem musculatura. Nós não somos a China. A China levou uma guerra comercial com os Estados Unidos
por muito tempo. Mas eu não vejo que a gente tem o mesmo músculo que a China tem. Então, eu não sei até que ponto o Brasil não está usando isso justamente para tentar um diálogo mais um pouco acima do tom, não no tom que estava antes, mas sem ir para o tudo ou nada ainda. E aí, para a gente fechar, como é que o Brasil pode socorrer esses setores? Os setores, por exemplo, o setor calçadista, né? Eles exportam 20% da produção para os Estados Unidos. Já alertaram, então, que vai ter corte, vai ter demissão em massa, especialmente no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo. Como é que o Brasil pode responder a isso, né? Tem o Plano Brasil Soberano, tem uma maneira de evitar essa precarização causada por esse choque? O Brasil vai ter que atuar em setores específicos, ou com subsídios, ou tentando aliviar para que não haja essa demissão, porque no final das contas, quem vai pagar a conta de tudo isso são os trabalhadores daquele setor, é a nossa economia. Então, eu até pergunto, né? Eu queria jogar a pergunta para eleitores de Flávio, Eduardo Bolsonaro, ou que são do setor calçadista, talvez tenham, ou que trabalham no setor calçadista, ou no sul do Brasil, como é que eles estão vendo isso agora? Esse impacto no seu próprio setor. Porque como eu falei lá no começo do programa, quando eles comemoraram, quando eles falaram sobre isso, eles não pensaram nos trabalhadores daquele setor, não pensaram na economia brasileira, não pensaram nos nossos setores industriais ou até produtores de alguma commodity. Eles não estavam pensando em nada, estavam agindo em benefício próprio, tentando tirar proveito da situação, como sempre, né? Tentando qualquer apoio que seja, quase como um grande entreguismo ali para os Estados Unidos, para que haja o apoio dos Estados Unidos à própria candidatura. Então, eles não estão pensando nada para além do umbigo. E aí, o que a gente vai precisar agora da parte do governo brasileiro é atuar nesses setores específicos, e aí tem que ser uma atuação focada para cada setor, para evitar que isso se torne uma bola de neve ou traga problemas ainda maiores. Se a tarifa persistir, porque a gente também sabe que Donald Trump, ele é muito volátil, né? Ele pode começar falando, não vou voltar atrás, e dependendo do que acontecer, ele volta atrás, né? O taco tá aí para mostrar que ele sempre volta atrás e não se escreve o que ele fala. E a gente pode ver em várias ocasiões que isso aconteceu. Se ele realmente levar isso adiante, vai precisar ter socorro, sim. E o Brasil Soberano é uma dessas formas, né? De você focar mesmo nesses setores que vão ser afetados pelo tarifaço do Donald Trump. Débora, vamos acompanhar mais esse capítulo desafiador da nossa história, né? É sempre difícil saber o que vem por aí quando se trata de Donald Trump, mas sabemos que vamos seguir resistindo, né? Exatamente. Muito obrigada, querida. É sempre bom te receber aqui no Em Detalhes. É sempre bom estar aqui. Para quem não sabe, Em Detalhes é o meu cristalzinho e eu sempre vou defendê-lo. Assim como Débora Maganha e também o Mercado de Investimentos. É o meu cristão, né? Os dois são meus cristalzinhos. Obrigada, Obrigada, querida. Gabi. Grande. Aproveito também para te convidar nesse momento para acompanhar o nosso documentário original do ICL, que vai ser lançado muito em breve. Anota aí na sua agenda. Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Ele que se apresenta como a face moderada do bolsonarismo. A gente vai trazer uma investigação do nosso time de jornalismo do ICL Notícias para entender essa história e bastidores que ainda não vieram à tona. Então teremos apurações dos nossos jornalistas, Juliana Dalpiva, Igor Melo, outros jornalistas do ICL também, ouvir fontes que viviam internamente e intimamente com o bolsonarismo. Para entender essa história, você anota na sua agenda, dia 23 de julho, 8 horas da noite, também conhecido como quinta-feira da semana que vem. Você fica ligado e vem com a gente. Seguimos a nossa programação. Agora tem o meu cristalzinho, Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva, na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você
não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.